Boas tardes a quem está chegando. Passamos uma excepcional tarde. Estamos aqui às 14 horas para hoje encerrarmos a nossa estudo de introdução à inteligência espiritual. Bem-vindos todos. Bora tacar o dedo no coração. Bora compartilhar, chamar outras pessoas. Bem-vindos. Excepcional tarde, Ela Albuquerque, Eunice Melo. Excepcional tarde a todos presentes. Bora sentar o dedo aí no aviãozinho, caderno e caneta na mão. Bora lá, bora nos instruir com o nosso Papai do Céu acerca de assuntos eternos, esses assuntos especiais, eternos, assuntos que valem a pena nós aprendermos. Como é que vocês estão? Fala aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo bem? Passaram uma manhã gostosa, almoçaram? Como é que vocês estão? Estão com fome? Almoçaram? Fala aí como é que vocês estão. Como é que vocês estão? Vai colocando aí. Como é que vocês estão? Se estão felizes, se estão compartilhando aprendizado. Bem-vinda, Sussu Sarmento. Bem-vinda. Bem-vindo aí, Capelania Saúde da Alma. Bem-vindos todos para juntos aprendermos esse assunto tão especial, né, que é inteligência espiritual. Inteligência espiritual é algo profundo que nós devemos aprender, precisamos aprender, entender. E com o tempo a gente vai ver que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença esse assunto tão precioso como inteligência espiritual. E hoje nós vamos falar. Como é que tá o som e imagem para vocês, gente? Como é que tá aí? Fala como é que tá. A imagem tá boa, o som tá bom. Bem-vindo todos. Todas, bem-vindos. Uma tarde maravilhosa. Bem-vinda, Marta. Estão servindo um café com canela? Tomo café com canela. Estão servidos? Bora lá, todo mundo aí com caderninho. Hoje é o encerramento, né? O encerramento desse assunto tão precioso. E eu preciso saber de vocês, enquanto o pessoal chega, enquanto vocês tacam o dedo aí no coração, eu preciso saber de vocês o que vocês têm achado aí do assunto. O que vocês têm encontrado de bom aí nesse assunto tão especial que é inteligência espiritual. O que vocês têm achado? Tá bom? A gente consegue aprender? Tá conseguindo aprender? Tá colocando em prática? Como é que vocês estão? O som tá atrasado, né? Pois é. A internet deve estar um pouquinho fraca. Como é que tá para vocês? É só imagem ok para Ela Albuquerque? Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem valido a pena estar esses 5 dias direto conosco? Tem valido, gente? Tem valido a pena? Tem sido bom? Sabe qual é o nosso assunto hoje? O assunto final dessa introdução? Os porquês.
os porquês da inteligência espiritual, tá? Hoje nós vamos aprender os porquês da inteligência espiritual. Isso é importante. O que é importante? Importante você estar acompanhando, não é? Olha, um curso de inteligência espiritual, vou falar para vocês, no método Ser, eu ensino a ativação da inteligência espiritual. O encontro, né, do propósito pessoal. Mata está sem som. Ué, o que está acontecendo, gente? Qualquer coisa vocês entram e saem e entram de novo. Entra e sai de novo, não tem como. Qualquer coisa vocês saem e entram de novo. De repente melhora, tá? Porque eu estou usando aqui a internet do celular e aí pode ser que melhore, tá bom? Tem valido a pena, muito bom, que bom ela. Ela Albuquerque, primeira pessoa que eu conheço nos meus 49 anos de vida que se chama Ela. E é bem interessante, né? Ela Albuquerque. Depois você explica pra gente se tem algum significado especial, seus pais. Eu conheci uma Ela, mas ela era... Caramba, de que país é aquele? Ela era húngara, ela da Hungria. Era uma senhorinha já. Uma senhorinha, quando eu conheci ela, já tinha bastante idade. Era com H o nome dela. Eu chamava ela de Hela, ela dizia que não era Hela, ela. Eu achava que era Hela, por causa do H. Mas vamos lá a nossa introdução. Quinto dia, bem-vindo todos mais uma vez, quinto dia da introdução à inteligência espiritual. Acredito que nesse apanhado todo vocês já tenham aprendido bastante coisas, né? Desde o começo nós falamos sobre o que é inteligência espiritual, nós falamos que o segundo elemento da inteligência espiritual é o ser, tá? O primeiro elemento é a própria inteligência, o segundo elemento é o ser, e depois nós falamos sobre os benefícios, se eu não me engano. Não, os requisitos para acessar a inteligência espiritual. Ontem foram os benefícios e hoje os porquês, né? Quais são os motivos da existência da inteligência espiritual. O seu nome é Maria Aparecida Sena, de Albuquerque, Sena. Entendi. Achei que fosse ela mesmo. Bom, posso ter perdido alguma coisa, né? Bom, gente, vamos lá. Existem os porquês, né? Os porquês não são os motivadores. Os porquês são... Boa tarde, Sônia. Bem-vinda. Bem-vinda. Os porquês da inteligência espiritual são... não são os motivadores, que os motivadores, eles são aquilo que te levam a buscar, né? Os motivos. Os porquês são a essência. Qual é a essência da inteligência espiritual? Vou te explicar. A essência da inteligência espiritual são três pontos essenciais da inteligência espiritual, tá? Também prefiro ela, tá? Também prefiro ela, então vamos ficar com ela Albuquerque. Então são 3 porquês basicamente, depois nós vamos ler um texto da palavra que é base para os porquês da inteligência espiritual, tá? O que você precisa entender? Que a inteligência espiritual está sendo descoberta agora, porque a ciência ela não levava em consideração o espírito. A ciência levou muito tempo para levar em consideração o espírito. A ciência, inclusive, ela passou a considerar mais o espírito quando ela começou a estudar a energia quântica, né? O espaço quântico. E aí, quando passou a estudar, começou a entender as coisas espirituais, entender ou pesquisar. Porém, as coisas espirituais, elas são eternas, elas existem antes de todas as coisas, inclusive antes do QE, antes do QI, já existia o QS, que é a inteligência espiritual.
Então o que você precisa entender? Que esses porquês, eles são os fundamentos da inteligência espiritual. Espera aí, gente. Tem uma ligação aqui que pode fazer cair a internet. E não tem como tirar a ligação. Senão eu tiro a internet também. Então essas essências, essas bases, são as bases da inteligência espiritual. Elas já existem desde a eternidade. Tá? O que você precisa entender? Que nós não podemos tratar a inteligência espiritual como sendo parte da ciência, porque a ciência ignorou muito tempo. Se nós formos destacar 3 principais inteligências, como nós falamos ontem, seria o QI, o QE e o QS. São as 3 principais. Todas as outras estão ligadas a elas. A inteligência social, a inteligência musical, né, a inteligência artística, tudo isso estão ligadas a essas 3 inteligências. Porém, a inteligência espiritual, ela é eterna. Só que ela não era chamada de inteligência espiritual. Ela não tinha essa nomenclatura. Mas ela sempre existiu. Ela fez com que pessoas se tornassem quase que heróis na fé. Né? Os heróis na fé, eles usaram muito a inteligência espiritual. Eles tiveram muito contato com o mundo espiritual. No mundo espiritual, tudo é possível. O mundo espiritual é uma dimensão. Provavelmente a 4ª dimensão, né, da existência humana. Então essa 4ª dimensão é um mundo de criação, é um mundo onde o impossível se torna possível, onde do nada você faz tudo. Essa 4ª dimensão é a dimensão onde você constrói a partir do que você espera, a partir da sua fé, do seu mover espiritual. Então a inteligência espiritual está ligada a esses fatos maravilhosos que aconteceram no passado, principalmente a descoberta de Deus, a descoberta, não que alguém descobriu Deus, não é isso, é a descoberta interior de cada pessoa, quando ele busca um significado, quando ele busca a essência da sua vida, ele ativa, ele entra por esse espaço através da inteligência espiritual, ele entra por esse caminho, esse acesso da inteligência espiritual. Então o que você deve entender? Ao nós explicarmos aqui os 3 porquês da inteligência espiritual. A gente vai fazer uma comparação aqui, tá? E eu vou afinar para você o grande motivo de nós aprendermos essa inteligência, nos aprofundarmos dessa inteligência. Aí você me pergunta assim, mas é possível acessar, ativar essa inteligência espiritual sem ninguém ensinar? Provavelmente você já até acessou, só que você não tem clareza. Provavelmente muitas pessoas já usam a inteligência espiritual, mas ela usa numa quantidade mínima. Você lembra aquela história que se dizia no passado, que nós só usamos 10% do cérebro, o que é uma suposição meio ilógica. Na verdade, nós usamos o cérebro inteiro. O que nós não usamos é o poder da mente, né? O poder da imaginação, da conexão, o poder da criação. A mente tem um poder criativo fantástico. Isso realmente é preciso ser explorado. Porém, o cérebro ele é usado completamente. Não tem área nenhuma no cérebro que não seja usado. Mas, dentro desse contexto, a inteligência espiritual, ela para ser acessada, para ser ativada, ela precisa sim de uma direção. Ela precisa de uma orientação. Quando não se tem uma orientação, nós vemos pessoas que acessam a inteligência espiritual, mas elas se tornam um pouco místicas. O que é místico? É fazer uso de algo, mas não atribuir isso a algo tangível. Começa a atribuir o uso da inteligência espiritual a algo intangível. Eu não sei por que aconteceu. Quando eu bebi essa água, aconteceu tal coisa. O que acontece? Esse tipo de ação gera um misticismo. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser... a inteligência, ela não prima para o raciocínio, mas sim para a racionalidade. O que é racionalidade? Racionalidade não é dar razão a alguma coisa. É você saber ligar as coisas, tá? Não é como a lógica, porque muitas coisas espirituais não obedecem à lógica física, tá?
tá? Mas nós precisamos entender como chegar, como acessar, e isso é raciocínio, tá? E o que acontece? Quando alguém entra numa linha de misticismo, de uma fé grande, mas não explicável, não palpável, né? A fé, ela é palpável de acordo com cada um. O Senhor disse assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, lança-te daqui ao mar, e ele fará. Olha isso. Quando ele fala assim, fé do tamanho do grão de mostarda, ele está dizendo o tamanho da fé. Cada um de nós tem que mensurar isso. Se a gente não mensurar, não tiver um raciocínio sobre isso, não fizer crescer a fé, não fizer fundamentar a fé, isso vai acabar virando um misticismo que você hora acerta, hora não acerta. Tem um momento que você sabe fazer, um momento que não sabe, um momento que está fraco, um momento que está forte. Quantas pessoas na vida espiritual se sentem uma potência, daqui a pouco estão ali se sentindo nada, tá? Olha, existem os momentos de ausência e solidão, tá tudo bem. Existem os momentos em que o Senhor nos deixa pensar sobre nós mesmos, sobre nossas atitudes, ações e atos, num sentido de esperar de nós uma atitude. Mas isso não quer dizer que nós venhamos a sentir a ausência de Deus, porque não tem como. Primeiro que ele diz na sua palavra: não te deixarei, de maneira nenhuma te desampararei. Só isso já dá uma ideia suficiente que o Senhor não te deixa nunca. Porém, com a inteligência espiritual, você começa a confirmar, a entender quais são os processos que te dão a certeza de que Deus nunca te deixa, de que o Senhor, ele é poderoso para te fazer conectar pessoas, tá? Ele é poderoso para te fazer conectar as pessoas que, logicamente, te elevarão, ou te levarão, te elevarão quando te sobe, te levarão quando te conduzem a um outro momento da sua vida, tá? Também a gente não pode ficar pensando que a vida é feita de estágios, tá? A vida é feita de descobertas. Estágios é finança, emprego, trabalho, profissionalismo. Isso são estágios, porque é o quê? Faz parte daquela relação de coisas que são a estrutura, que eu sempre explico. Todo material, todo mundo, material é feito de estruturas. E aí sim, tem estágios. Toda estrutura tem estágio. Para construir um prédio tem estágio. Para fazer uma faculdade tem estágios. Tudo tem estágio. Mas é por causa da estrutura. Aí eu vou passar para a próxima fase. Existe uma próxima fase espiritual? Na vida espiritual não existe próxima fase. Existem descobertas. Porque não há próxima fase. É o topo. A vida espiritual já é o topo. Eu sempre falo aqui com vocês. É sempre o full. É sempre o completo. Deus não opera com você a partir do zero. Ele opera a partir do completo. Por que o Senhor nos amou primeiro? Porque Ele viu em nós aquilo que nós vimos. Ele já nos viu salvos. E Ele nos amou primeiro. Ele vê em nós toda a capacidade de investir na nossa vida, porque Ele nos vê no completo. Ele nos vê perfeito. Ele nos vê no full. Então, não entra nessa ideia de que eu vou crescer espiritualmente. Você vai descobrir. Você vai descobrir. O crescimento, ele é a vontade de descobrir. É a ampliação do recipiente. Isso sim, você cresce quando você amplia teu recipiente. Mas espiritualmente, você já está no topo. Tá? O espírito está pronto, a carne que é fraca. O Senhor já conquistou todas as coisas. Nós é que temos que descobrir quais são essas conquistas para cada um de nós. Deixa eu ler aqui os comentários. Presença do ser no mundo espiritual. O mundo espiritual é sentir a ambiência? Não. Não é sentir. Vou falar isso aqui hoje. O texto que a gente vai ler vai te esclarecer muito aí, Sônia. Tá? O texto que nós vamos ler hoje, em Atos dos Apóstolos, está escrito assim: porque Deus não está longe, todavia limitou ele limitou a sua habitação, ele criou limites para a habitação dele, para que nenhum homem, porventura, tateando, né, tentando encostar a mão, o encontrasse. Então, é mais ou menos isso. É ativar e acessar e viver nele, porque todo esse mundo que a gente vê, ele é uma sombra do espiritual. Então, eu preciso encontrar o espiritual em todo lugar que eu vejo, que eu vivo,
pela inteligência espiritual. Eu consigo encontrar. O espiritual, ele é a razão. Ele é o motivo da existência do material. Tá? Tá travando para mais alguém, gente? Eu estou travando somente para a Eunice. Qualquer coisa, entra e sai. Tem um atraso na voz, né? Provavelmente porque, como eu falei aqui, a internet, ela tá um pouquinho... Eu estou compartilhando aqui do outro celular. Eu não consegui conectar esse hoje, infelizmente. Mas... Vamos ver se melhora aqui alguma coisa. Tá? Vou localizar ele no lugar melhor. Vamos ver se melhora alguma coisa aqui. Calma aí. Então, vamos lá. Como é que está a compreensão aqui? Como é que está a compreensão de vocês? Vê se ajeitou aí, gente. Tem sempre um desafio, né? Tem sempre um desafio, mas está tudo bem. Acontece com todo mundo. Um pouquinho isso. E aí, se entrar e sair de novo, fica normal. Então, vamos continuar. Primeiro porquê da inteligência espiritual é que a inteligência espiritual, ela existe para que o homem descubra a si mesmo. Tá? Escreve aí. Primeiro porquê. Para que o homem descubra a si mesmo. Você já deve ser observado que as pessoas, por que elas se confundem muito? Por que elas sentem medo? Por que elas se sentem fora dos seus padrões naturais? Por que elas dizem assim, eu estou aqui, mas meu lugar não é aqui. Eu estudo isso, mas eu não sei se é isso que eu quero. Isso é falta de descoberta de si mesmo. Essa descoberta de si mesmo, ela pode ser feita pelo conhecimento, pelo desenvolvimento pessoal, conhecimento de si mesmo, autoconhecimento. Porém, a inteligência emocional, ela tem uma parte fundamental nisso. Porque antes do homem ter um corpo, ele já ele é um ser, tá? Ele é um ser. E este ser, ele é absoluto, ele é pronto. Nós somos seres espirituais com experiências humanas. Então, o humano, ele é o invólucro que lida com as pessoas, e nós somos carregados de emoções, somos carregados de vontades, de caráter, pensamentos. Porém, o nosso ser é o essencial. Tem pessoas que eles aprendem a ser pessoas enganadoras. E elas não conseguem se livrar disso. Aí você assim, mas isso então não é uma culpa? A pessoa não vai se consertar porque não consegue se livrar? Não. Ela não se conserta porque ela não descobre o seu ser. Tá? Ela não descobre o seu ser. Como ela não descobre o ser, né, de dentro dela, ela faz uso daquilo que ela aprendeu. Ela aprendeu em algum momento a mentir, ela mente. Ela aprendeu a enganar, ela engana. E na cabeça daquela pessoa está tudo certo. Por que o autoconhecimento ajuda? Porque o autoconhecimento, a inteligência emocional, ela faz com que você pense sobre si e pense sobre os outros. O que o outro vai sentir quando é enganado? O que o outro vai sentir quando alguém mente para ele? Tá? O que o outro vai sentir? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não me sentiria mal, se alguém me enganasse. Tá, mas não é você, é o outro. Tá? Tem a ver com o outro. O outro talvez não seja tão resistente quanto você. Talvez um monte de gente tenha mentido para você, tenha enganado você. Porém, o outro não é tão resistente quanto você. Então a inteligência emocional leva você a pensar, não é se colocar no lugar do outro. É entender que o outro tem emoções diferentes de você, o outro tem uma resistência diferente de você. Onde entra a inteligência espiritual? A inteligência espiritual leva o homem a encontrar-se com a sua essência. E a sua essência não é enganadora, a sua essência não é mentirosa. A sua essência, ela quer a verdade. O espírito só aceita a verdade. Por que as pessoas, quando têm experiências pós-morte e voltam, por que elas encaram uma realidade diferente da que vivia? Por que as pessoas no leito de morte se arrependem de coisas erradas que cometeram? Porque o espírito não aceita. O espírito não aceita mentira, o espírito não aceita engano. O espírito é essência. Ele não consegue lidar com a mentira, não consegue lidar com o engano, ele só sabe lidar com a verdade. O tempo todo.
Então, o primeiro porquê da inteligência espiritual é que ela promove um encontro do homem com o seu ser. O racional vai encontrar o espiritual. O almímico da alma, né? Os sentimentos vão encontrar o espírito. E os sentimentos, quando eles encontram o espírito, eles encontram a razão do sentir. As razões do sentir é que o homem foi criado para amar. Olha isso. O homem foi criado para ter amor absoluto. Porém, o amor humano ele se dividiu em 3 partes complexas, né? Uma tem a ver com uma alma, outra tem a ver com o corpo. E a outra tem a ver com a produção do corpo. Não é com o espírito, é com a produção do corpo, que é o primeiro tipo de amor, que é o amor estorge. Vamos começar do Eros. O primeiro tipo de amor que surgiu no homem foi o amor Eros. Ele é o amor erótico. Quando ele viu Eva, ele se encantou por Eva. Tá? Ele desejou Eva. O amor Eros. Segundo tipo de amor, eles tiveram filhos. Aí vem o amor estorge. Terceiro tipo de amor é o amor da produção humana. Perdão, segundo é o amor da produção humana, com o amor estorge, tiveram filhos. Tá? O terceiro tipo de amor é que os filhos, quando nasceram, precisaram ser amigos. Aí o amor filéu. Então, o homem conhece, ele lida na vida com esses 3 tipos de amor. Porém, na sua essência, Adão, antes de Eva existir, naquele tempo que ele passou nomeando os animais, compreendendo a alma, né, do homem, que a alma do homem era um mistério até para Deus antes da vinda do Senhor. Então, a alma do homem, depois da compreensão da sua alma, Adão, antes de Eva, só amava a Deus. Olha isso, esse é o amor ágape, é um amor eterno. Então nós fomos criados para viver em verdade. Era impossível Adão esconder alguma coisa de Deus. Era impossível esconder qualquer coisa que fosse, nem que seja um pensamento de Deus, ele não conseguia. O Espírito é puro, o Espírito é verdadeiro. Por isso o homem, toda a experiência pós-morte, antes da morte, ele se arrepende. Não é um arrependimento espiritual, não é um arrependimento para salvação, muitas vezes é um arrependimento de vida. O que você precisa entender? Que a inteligência espiritual leva você a ser alguém que realmente você é. Tá? Que realmente você é. Então, todas as respostas que muitas vezes nós queremos dar para a vida humana, elas estão no Gênesis. Né? O relato de Gênesis não é curto, porque você precisa entender o seguinte: para o judeu, cada letra é uma imagem, e o cenário é constituído pelas letras quando estão unidas. Não é como o latim, o português, né, que veio do latim. Nós precisamos de expressão nas palavras. O judeu, assim como a mente humana aprende por imagem. O judeu, cada letra é uma imagem. As letras juntas não formam palavras, elas formam cenários. Então a gente precisa, para poder compreender a palavra, é isso que a gente precisa observar. Né? Eu entendi isso quando, numa experiência espiritual com Deus, o Senhor não me mostrava explicações com palavras, o Senhor só me mostrava imagens. E eu consegui entender a emoção da imagem, a essência da imagem, a espiritualidade da imagem, é muito profundo. E aí eu entendi. Quando eu estudei hebraico, eu entendi que o hebraico, as letras são imagens. Tá? As letras são imagens. E cada letra monta um cenário. O hebraico, como se conhece hoje, com as vogais, ele só foi criado muito tempo depois. Ele não é o hebraico original. Por que os egípcios eles desenhavam ali, as suas histórias são feitas de desenhos? Pelo mesmo motivo. Tá? Se observava, se lia por imagens. Então o relato de Gênesis ele é tremendo. O relato lá é muito, muito, muito especial. Então vamos voltar para cá. O primeiro porquê da inteligência espiritual é que ela descobre o ser, o homem em si mesmo, a verdade. Tá? Por que o Senhor disse: conhecereis a verdade os libertará? A maior verdade do homem é conhecer a si mesmo. É que ele não consegue mentir para si mesmo. Ele pode criar uma fantasia na alma, ele pode criar muito bem uma fantasia no rosto, ele pode criar uma fantasia no corpo, mas ele não consegue enganar o espírito. Impossível. Tá? E aí tem uma frase, né, de um poeta da MPB aqui do nosso país, da música popular brasileira, que diz assim: mentir para si mesmo é a pior mentira. Eu sei o que ele está dizendo. Ele está dizendo que mentir para o ser é impossível, porque o ser vai descobrir que você está mentindo.
Não quer dizer que você vai fazer uma mentira ruim, quer dizer que o ser vai descobrir que é uma mentira. E você vai cair em si mesmo. É essa palavra aí, Ela Albuquerque. Hieróglifos, né? Palavra difícil, quase que é a minha língua quando eu falo essa palavra. Mas você entendeu por que as experiências pós-morte, as pessoas que vão e voltam, quase morte, né? Aliás, que a experiência de quase morte, por que as pessoas vão e voltam? Por que elas tratam as pessoas com mais verdade? Por que as pessoas que descobrem um câncer vivem com mais verdade? Por causa disso que é impossível enganar o espírito. E o câncer coloca a pessoa de frente com o quê? Com a eternidade. E na eternidade não se acessa com o corpo, porque o corpo está definhando por causa da doença. A alma está triste, porque sabe que não tem chance. Aí o que acontece? Vem imediatamente à tona o espírito. E a pessoa se torna até uma pessoa melhor. Por quê? Porque é impossível mentir para o espírito. Então a inteligência espiritual, ela é a descoberta do ser, do essencial. Agora é muito mais fácil você fazer isso durante a vida. É muito mais bonito você descobrir o teu ser em paz consigo mesmo, sem doença, sem enfermidade, sem precisar de uma afronta, sem precisar de uma experiência de quase morte. Quantas pessoas precisam do extremo para chegar a um lugar que é muito fácil de chegar, tá? Mas é necessário descobrir a si mesmo, é necessário conviver consigo mesmo, aprender a amar a si mesmo, a falar a verdade consigo mesmo. Falar a verdade consigo mesmo não é contar as vezes que você está na pior. Não é contar as vezes que você está na pior. Falar a verdade consigo mesmo é descobrir quem você é. Todo ponto de fraqueza no espírito, ele não é causado no espírito. O espírito é forte. Ponto de fraqueza, ele é causado na alma. O ponto de fraqueza, ele é no corpo. E aí eu vou dizer para você qual é a escala. Qual é a escala de poder? Vou explicar. A escala de poder é a seguinte: o mais fraco é o corpo. O segundo mais fraco é a alma. E o mais poderoso é o espírito. O espírito não tem dor. O espírito não tem dor, o espírito não tem enfermidade. Mas a alma produz enfermidade no corpo. A alma fecha o acesso ao espírito. A alma, ela é um perigo em diversas situações, se ela não for controlada, se não houver um governo no corpo, a alma também vai se desgovernar. A alma também, ela vai entrar por um lado de vida contrário aos desejos do espírito. E ela vai mandar, ela vai comandar. A alma gosta de mandar. Né? Quantas pessoas dizem assim, eu ajo pelo coração, eu não ajo pelo raciocínio, isso é a alma mandando. Está tudo bem. Coração ou cérebro, está tudo bem. Eu quero que você aprenda a dominar pelo espírito. Aquele que é dominado pelo espírito não sabe para onde vai, nem de onde vem, o Senhor disse. Aquele que é guiado pelo espírito, ele não é compreendido especificamente por ninguém é discernido, mas ele consegue discernir as pessoas porque ele é espiritual. Tá? Lembrou, né, Albuquerque? Lembrou que foi Renato Russo, né? Renato Manfred Jr. Foi um grande fã de Renato, conheci Renato. E até hoje ainda admiro muitas canções dele. Mas é isso que você está entendendo. É exatamente isso que você está entendendo aqui. Tá? Que o espírito, ele é poderoso. Tá? Então a inteligência espiritual. Primeiro porquê da inteligência espiritual é que ela faz o homem, o ser, descobrir o seu próprio ser. Faz o homem descobrir quem realmente ele é, em sua essência. Jairo, o que é o meu corpo? O seu corpo é a herança genética dos seus pais. Isso aqui, ó, esse nariz comprido, é a herança genética do meu pai. Meu pai tinha um narizão. Essa face diferente, com as orelhas desse tipo aqui, herança genética europeia da minha mãe. Aí vem as heranças genéticas que nós temos. É o corpo. Corpo, nós somos assim por herança genética. Aí você, assim, e a alma? A alma, desde o ventre, quando a criança é concebida, a alma começa a se desenvolver. Emoção da mãe, emoção do pai, emoção de quem está em redor. As emoções começam a se concentrar e desenvolvem nossa alma. Mas e o espírito? O espírito é o ser, ele está pronto. Só que o ser não consegue se expressar diretamente, porque nós estamos no mundo físico, no mundo natural, físico. Aí o ser, quando uma criança, ela sorri, você vê aquele brilho no olhar, você vê as perguntas da criança, é o ser. Ela está pura, só que ela começa a ser vedada, começa a ser podada pelos adultos. Criança não pode saber disso, criança não pode falar isso, criança isso, começa a vedar. Por quê? Porque todo adulto quer que a criança seja uma cópia dele em miniatura.
Uma grande bobagem, né? Uma grande bobagem. Aí bota roupa de adulto, não deixa a criança escolher. A criança começa a ser guiada pela moda, porque ela não pode escolher a própria roupa. A criança começa a dizer assim, eu quero ser, quando crescer, eu quero ser um médico. Por quê? Não é porque o ser dela quer aquilo. É porque alguém disse que ela tem que escolher alguma coisa. Querido, todos nós já estamos prontos. Vê se você consegue entender. Todos nós já estamos prontos, somos criados por Deus prontos. Uma criança está pronta, ela só precisa de quê? Um ambiente para gerar o seu próprio ser. Só que a gente acaba não fazendo isso. Tá tudo bem, porque depois de uma certa idade, a gente consegue. Tá? Depois de uma certa idade, a gente consegue. Depois de uma certa idade, há um momento das descobertas. Tá? Das descobertas. Então, o primeiro porquê da inteligência espiritual é que ela é uma descoberta, ela é usada para a descoberta do ser. Segundo ponto, senão a gente vai ficar... Isso aqui tem assunto para mais de uma aula. Tá? Se a gente resgatar lá Adão, criação de Adão, como é que a alma de Adão foi formada, como é que Adão dominava sobre o corpo, né? Porque era uma ordem de Deus, dominai, e ele dominava. Como é que Adão dominava sobre a alma? Ele aprendeu a dominar sobre a sua alma na observação dos animais. Quando a alma de Adão começou a fugir, Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só, porque ele começou a desenvolver, tá, sentimentos que Deus até então não compreendia com perfeição, porque Deus é espírito. O Senhor só foi compreender isso aí com a vinda de Jesus. Jesus foi o ponto onde o homem pode entender que ele pode alcançar o seu clímax. Tá? Isso não é uma idolatria ao homem, uma exaltação à carne. Pelo contrário, é uma exaltação ao espírito, porque o espírito é que governa. O Senhor, o tempo todo, ele era governado pelo seu espírito. O Senhor conseguia passar no meio de pessoas como se fosse invisível. E tudo isso é possível quando você governa o seu corpo pelo seu espírito, quando você governa as suas emoções. Só que governar a emoção não é fácil. Então, segundo ponto, o que você deve ter visto por aí? Você deve ter visto por aí pessoas perguntando assim, por que eu existo? De onde viemos? Para onde vamos? Os cientistas entram num processo de tentativa de descoberta, agora estão procurando a origem do homem em outros planetas. Olha isso. Estão procurando como é que o homem se originou, como é que aconteceu o start do macaco para o Neandertal. Não vai encontrar, porque não existe esse processo. O que existe é a criação. O que existe é a criação. Mas existem provas, existem pedaços de ossos que supostamente são de homídeos. Tá? Mas isso aí deixa passar. Muita coisa vai ser descoberta ainda. Deixa passar. Né? A glória do homem é descobrir as coisas. A de Deus é encobrir. Então, deixa eu te falar. Por que existem pessoas que ficam perguntando de onde vim? De onde vai? Para onde vai? Pessoas perguntando por que estão aqui. Tá? A maior causa de suicídio é não entender o propósito da própria vida. É achar que está demais, que não está influenciando na vida de ninguém. Por quê? Porque as pessoas querem influenciar pela alma, influenciar pelo corpo. Elas não entendem que há uma conexão espiritual, que há uma motivação, que há vida. Por que o Senhor promete sustentar o corpo com alimento, o estômago com alimento, o corpo com roupa e dar abrigo, dar morada? Por que o Senhor promete casa, comida e roupa para todos? Porque o valor está no espírito. Que para se preservar o espírito neste mundo, para se manter o espírito nesse mundo, é necessário o corpo. Só que nós não vivemos para comer. Nós comemos para viver. Só que nós não nos abrigamos porque isso é essencial. Se eu não tiver uma casa, eu não tenho nada. Conversa. A tua casa, primeiro, é o teu corpo, que abriga o teu espírito. Só que essa tendência de casa, ela vem de uma necessidade de descoberta do próprio espírito. Toda a aflição que você tem, humana, se você conversar comigo, eu vou te mostrar que é uma falta de expressão espiritual. Falta de expressão espiritual. Quando o espírito não se expressa, vai ter doença. Porque a alma vai sentir. A alma vai ficar incomodada. Quando o espírito se expressa, o que vai acontecer? A alma vai tentar impedir. Toda vez que você começa uma coisa nova, você vai ter treta acontecendo. Mas é o cérebro? O cérebro é preguiçoso. O cérebro é extremamente preguiçoso. Tá? Só que o cérebro tem duas partes essenciais. Ele tem a parte do consciente e do subconsciente.
Quem é que trabalha de verdade? É o subconsciente. E o subconsciente, ele trabalha com certezas, tá? O consciente, ele trabalha com dúvida, com pesquisa, com observação, e o sub, com certezas. Por que as sugestões funcionam? Porque o subconsciente trabalha com certezas. Um dia eu vou explicar para vocês, se vocês quiserem, se vocês desejarem isso, vou explicar para vocês a ação do espírito no subconsciente. Tá? Como é que o espírito age no subconsciente? Como é que você resolve as coisas no subconsciente através do espírito? Por quê? Porque o subconsciente, ele é a composição, faz parte da composição do corpo. Mas ele é ligado à alma e ao espírito. E quem é que manda? Quem manda é o espírito. Funciona a sugestão? Funciona, porque sugestões são certezas. O sub só trabalha com certezas. Para entrar no sub tem que passar pelo consciente. O consciente é o cara da pesquisa, é o cara do teste, é o cara bobo que aceita tudo, é o cara que olha tudo, desconfia, observa, mas ele está disposto. Quando entra para o sub, ele precisa de certezas. Tá? Mesmo que a certeza for uma coisa mentirosa, o sub aceita. Por quê? Porque foi tomado como certeza. Daí, terceira coisa, as pessoas perguntam assim, por que eu faço isso? Por que eu gosto de fazer tal coisa? Por que eu gosto de fazer aquilo? Por que eu gosto de fazer aquilo outro? Essas dúvidas são respondidas pelo segundo porquê da inteligência espiritual. O segundo porquê é que a inteligência espiritual ela trata de assuntos eternos. Tá? O que são os assuntos eternos? De onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. 3 assuntos eternos aqui que ninguém consegue responder. Uma pessoa, quando ela encontra o seu motivo de vida, ela se transforma numa potência. Tá? Numa potência. Potência, gente, não é fama. Potência não é sucesso. Potência é o poder de interferir na vida do outro, de causar uma explosão na vida do outro, de romper as camadas que impedem o outro de se expressar. Tá? Porque nós só somos uma raça, vamos chamar assim, a raça humana. Nós só somos uma raça porque mantivemos o quê? Relacionamentos. Imagina aí se todo mundo tratar como o presidente da Rússia está tratando o presidente da Ucrânia. Tá? Você vai fazer isso? Eu vou te destruir. Quem vai sobrar na Terra? Fala para mim. Nós somos uma raça de relacionamentos. O maior porquê do homem é se relacionar. É fazer o outro crescer. É usar os seus talentos únicos para ajudar o outro a crescer. Só que tem gente ciumenta, gente gananciosa, gente arrogante, gente que acha que o que ela tem não deve ser compartilhado. Um ledo engano, terrível engano. Tá? Gente que despreza o talento do outro. Gente que acha que não precisa do outro. Existe uma série de coisas, tá? Que impedem a chegada à inteligência espiritual. Esse é o segundo porquê. A inteligência espiritual, anota aí, trata de assuntos eternos. Enquanto você olhar o homem a partir dos assuntos físicos, naturais, enquanto você observar, querer respostas eternas, buscando informações humanas, você não vai conseguir. Porque a inteligência espiritual ela já estava aqui, no mundo espiritual, ela já existia antes da formação do próprio homem. Então, primeiro ponto, primeiro porquê. Inteligência espiritual é uma descoberta do ser, do próprio homem, do ser, do real, do pesado, do poderoso ser do homem. Segundo, ela é uma resposta, ela é um acesso, ela lida com assuntos eternos. Quais são os principais assuntos eternos da vida de todo homem? De onde vim, para onde vou e o que sou. Ela responde isso com a maior facilidade. Tá? De onde vim, para onde vou e o que sou. Esses assuntos são assuntos eternos. Por quê? Viemos de Deus, voltaremos para Deus. Eclesiastes afirma isso. De qualquer forma, Hebreus 9, 27 diz assim: após a morte vem o juízo. Todos voltaremos para Deus. O que é o juízo? O juízo não é uma condenação. O juízo é uma prestação de contas. O juízo é prestação de contas. Tá? O Senhor, ele não está preocupado com quanto dinheiro você ganha. Está preocupado com quantas pessoas você acessou. Porque ele não está preocupado, né? Ele criou você para acessar pessoas, para abençoar pessoas, para fazer as pessoas compreenderem a si mesmas através de você. Nós somos espelho
Nós somos espelho da glória de Deus, tá? Nós refletimos como espelho a glória de Deus e nós somos o espelho aonde o outro se afia conosco. Enquanto eu estou falando, você está aprendendo sobre você a partir de mim, das imagens do meu rosto. Das palavras também? Sim, há um poder de conexão nas palavras, há um poder de identificação. Tá? Existe isso também. Você está aprendendo com tudo, você está afiando o seu machado, está afiando a sua vida, está afiando a sua espada através do meu rosto. Nós somos seres de conexões. Então, vocês estão entendendo tudo até agora, gente? Vai, fala para mim. Explica aí. Está dando uma grande variação aqui, não sei se o Instagram está entregando tudo para as pessoas, mas fala aí, para eu dar uma respirada aqui, beber água, você fala. É muito sério, um assunto muito sério, mas é maravilhoso. Então, o segundo porquê da inteligência espiritual, ela responde às questões eternas. Tá? Uma biblioteca de resposta que responde às questões eternas. Isso é muito precioso. Isso é muito maravilhoso. Tá? Traz o esclarecimento a assuntos eternos. Que glória isso, que bênção. Terceiro ponto da inteligência, terceiro porquê da inteligência espiritual. A inteligência espiritual é uma descoberta de como o teu ser acessa o ser supremo, que é o nosso Deus. A inteligência espiritual é a soma do seu espírito com o todo. Você não acrescenta nada ao todo, mas você é parte do todo quando você se junta ao todo. Na inteligência espiritual isso faz todo sentido, né? Na física isso não vai fazer sentido, talvez para o teu QI não vai fazer sentido. Eu sou parte do todo, mas eu não acrescento ao todo. Pelo contrário, eu me encho do todo. É quando uma parte, ela não é maior que todas as partes juntas, mas a unidade das partes torna essa parte tão grande quanto essa parte única. Então, é você que recebe, não é o todo que recebe. A gente diz assim, mais ou menos, não é Deus que precisa de você, mas quando você acessa a Deus, você se torna poderoso também. Você se torna, fica debaixo do abrigo. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É isso, você acessa, você se une ao todo, você se une ao nosso Deus. Então a inteligência espiritual, ela é uma descoberta de si mesmo como parte do todo. Né? Lá no primeiro momento, descoberta de si mesmo para si mesmo. Você se descobre, porque o espírito não pode mentir, o espírito não pode ser enganado. Então você se descobre tirando as conversinhas que você contou, as historinhas que você contou para você mesmo. Você se descobre tirando as historinhas. Depois, em segundo lugar, em terceiro porquê, é que a inteligência espiritual te mostra que você é parte do todo. Você se descobre como parte de Deus. Mas Deus não cresce porque você está fazendo parte dele. É você que cresce. Tá? A física quântica é explicada da seguinte maneira. Que quando você divide algo, o todo permanece no que é dividido. Mas como é que é isso? Que loucura. Não, é simples de explicar. Você pega um espelho, esse espelho que você usa em casa. Quando o espelho quebrar, você pode ver que quando quebra o espelho, a tua imagem, ela não fica partida no espelho. Não, você consegue se ver num caco de espelho. Olha isso, que quando o todo, que é o espelho, se quebra, cada parte daquela tem você todo ali dentro. Olha que coisa interessante. Quem está entendendo isso, gente? Senta o dedo no coração, que eu acho que tem gente dormindo, está mostrando para mim só 2 pessoas assistindo. Deve ter gente dormindo aí, não sei. O que está acontecendo com vocês? Cadê o dedo no coração aí para animar, fazer? Não adianta uma pessoa só fazer não, tá? Tem que todo mundo fazer. Todo mundo tem que sentar o dedo aí para o Instagram entregar para mais pessoas. O Instagram está escondendo aí que vocês estão parados aí, vocês não falam nada, vocês não teclam, vocês não... eu estou escrevendo.
Escreve com a mão e manda coração com o outro. Se você for ambidestro, você pode fazer, trocar de mão para não cansar. Né? Se você não for como eu sou canhoto. Eu só consigo mandar coração com a mão e escrever com a outra. Mas quem está entendendo aí? Você é parte do todo e você, quando você acessa o todo, você tem o todo em você. É um exemplo que a física quântica mostra através do espelho. Quando você quebra o espelho, você olha na imagem, você está completo, você não está partido. Tá? Então, o que você precisa entender? Quando você acessa a inteligência espiritual, você é parte do todo de Deus, você se torna um com Deus. Você acessa. Mas eu não tenho o poder que Deus tem. Você não precisa ter o poder que Deus tem. As pessoas procuram poder. E o poder já está liberado. As pessoas procuram cura, mas a cura já está liberada. Mas como assim se as pessoas não estão curadas? Claro, a pessoa não acessa. Não, eu vou esperar um milagre. O milagre. As pessoas entendem o milagre como uma coisa mística. Não é. O milagre é algo natural para as coisas espirituais. Tá? Ele é sobrenatural porque ele vem do espiritual. Mas ele acontece no natural. O milagre não acontece no espiritual. Se Deus tiver que trocar um órgão de alguém, ele não vai trocar o espírito do órgão, ele vai trocar o órgão materialmente falando. Mas a ordem para isso ela já existe no mundo espiritual, porque tudo no espiritual é perfeito. O espiritual não tem doença, o espiritual não tem escassez, o espiritual é plenitude. A doença é uma invenção. A escassez é algo criado. Tá? Mas o que é eterno? A abundância, a saúde, a vida, a força. Tudo isso é eterno. Tá? Quando você descobre a inteligência espiritual, você entra em harmonia, você entra em estado de conhecimento com essas coisas. Você vê claramente a saúde. Você vê que a doença é criada e você vê plenamente a saúde. Por que uns textos bíblicos falam assim, viu que tinha fé para ser curado? É um outro porém, tá? Que a gente precisa explicar. Mas é possível provocar o desejo de ser curado. Provocar a fé de ser curado. Quem estuda comigo vai aprender que eu sempre conto uma história. A história é um meio de você acessar pela alma os fundamentos do teu subconsciente. A alma do homem é muito forte e ela criou uma consciência forte. O espírito tem que quebrar esses dois. O espírito tem que vir aqui e quebrar esses dois. O mundo espiritual precisa quebrar esse estado de consciência físico. Porque não dá para construir um carro num dia. Física. Isso é físico. Esse tempo é necessário. Isso é física, tá tudo bem. O mundo natural ele é físico. Ele respeita o Cronos. Porém, no espiritual, tudo já é. Tudo já existe. Não há fragmentação, não há tempo, não há erro, não há inexistência. Aqui, tudo isso há. Aqui, por exemplo, há um processo interessante, né? No mundo físico há um processo. É que quando você precisa ter uma soma de 13, número 13, vamos botar o número 15. Você tem uma soma do número 15, você vai pegar e vai somar 5, depois você vai somar 3, depois você vai somar 2, depois você vai somar mais 3, vai somar mais 2, você vai obter 15. Quando você obter o número 15, você não quer nem saber quais números te levaram a isso aqui, desde que eles estejam certos. Quando o número 15 é formado pela soma dos números anteriores, o que você faz? Você fica com 15 e esquece os outros. Olha, eu falei aqui 5, eu falei aqui 3, eu falei aqui 2, eu falei novamente 2, falei novamente 5 e deu 15. Mas você nem lembra o que eu falei, só sabe que dá 15. Aí você fala assim, mas seria mais fácil 5 mais 5 mais 5. Tá tudo bem, pode ser. Mas desde o momento que você obteve 15, você se esquece. Existem vários meios de chegar ao 15, da forma que eu fiz. Contando 5 mais 5 mais 5, contando 10 mais 5, tudo é 15. O que importa? É chegar ao 15. Tá?
No mundo espiritual, é isso que você precisa entender. É que o resultado, ele importa. E geralmente você vai esquecer o meio que você chegou ao resultado, porque o resultado é que importa. No mundo espiritual, você tem que aprender a ver as coisas a partir do resultado. Por que que nós somos, quando nos unimos ao todo, nos tornamos um todo, unindo-se ao todo? Porque quem é beneficiado somos nós. A inteligência espiritual, ela beneficia isso muito, muito fortemente. Tá? Quando o homem se descobre, né, que eu chamo de o eu espiritual, quando ele descobre isso, ele vai ter uma novidade todo dia. As coisas vão começar a ficar assim, plenas todo dia. Claro que a maioria das pessoas mal conhecem desenvolvimento pessoal, imagina espiritual, né? E outros confundem o desenvolvimento espiritual com religiosidade, com uma imagem, um patuá, um símbolo de adoração, não um símbolo normal. Um símbolo normal, eu amo símbolos. Outro dia o Senhor falou comigo através de um número. Né? Falou comigo através do número 400. E aí eu falei, mas por que 400? E aí o Senhor explicou, porque o 4 é o complemento, é o completo, 4 estações. 4 meses, a cada 3 meses a cada está se formando 4 estações. O 4 é um complemento daquilo que se estabelece. Aí eu entendi perfeitamente, qualquer dia a gente fala sobre isso. Então, tudo que você vê hoje aqui no material, ele tem um fundamento espiritual. E quando você se une à inteligência espiritual, você se torna um todo. Lá existe cura, lá existe plenitude, lá existe abundância. Mas, Jairo, por que é tão difícil manifestar abundância aqui? Porque existem processos, porque existem estruturas. Você não chegou à escassez de uma hora para outra. Você foi acumulando coisas, você foi fechando o fluxo da abundância. Você foi colocando barreiras, você foi aprendendo a colocar barreiras, você foi aprendendo a ter medo das coisas, você foi aprendendo, você precisa trabalhar a sua alma. Tá? Como é que se trabalha a alma? A gente precisa pôr um ponto em cima. Se você nunca vai conseguir subir se você não colocar um ponto lá em cima para você alcançar. Esse ponto é espiritual. Tá? E quando você põe esse ponto lá em cima, você tem que começar a resolver as tretas que você tem. Desconfiança atrapalha muito. Quem desconfia dos outros, desconfia de si. Quem mente para os outros, mente para si. Quem é duro com os outros, é duro para si. Resolve isso. Resolve isso. Tá? Eu sou exigente comigo mesmo. Eu preciso ser mais brando comigo. Eu vou ser exigente com você. O que está dentro manifesta o que está fora. Mostra o que está fora. O que está fora mostra o que está dentro. A chamada lei da correspondência. Tá? Então, vamos finalizar isso aqui. Se vocês estão entendendo, os 3 porquês. Nessa última aula, o que eu quero indicar a vocês? Um aprofundamento à inteligência espiritual. Ela não para aqui. Ela precisa ser ativada. Ela precisa ser desenvolvida. Precisa ser compreendida. Ela precisa ser acessada, principalmente com o coração limpo, puro. Nas aulas todas eu fui explicando isso para você. Então, se você quer um segundo passo, se você quer se aprofundar mais, né, eu vou fazer algo muito especial. Vou fazer algo muito especial. Só estou esperando o momento certo para a gente fazer isso. Confesso que eu relutei por muito tempo de fazer isso. Porque eu fico pensando assim, o que as pessoas podem fazer se elas tiverem esse conhecimento? Se elas começarem a acessar esse conhecimento espiritual? O que elas podem fazer? Vocês podem observar que nem todo mundo aguenta. As pessoas querem resolver o que é material. Elas querem colocar a comida no micro-ondas. Elas querem ir no fast food. Sabe? As pessoas querem coisas rápidas. Mas elas não entendem que o mais rápido é o espiritual. Porque o espiritual já é. Mas há uma grande dificuldade de acessar. Por quê? Por causa da alma. As camadas da alma. As camadas do corpo. Essas camadas, essas dificuldades, as aparências, tudo isso dificulta o acesso espiritual.
Cadê vocês aí? Sumiram de novo? Bora finalizar? Quero fazer uma coisa com vocês aqui. Quero contar para vocês em primeira mão. Semana que vem vai ter um link na minha bio, tá? Pra gente fazer um curso de inteligência espiritual, tá? Jairo, vai cobrar alguma coisa? Ó, se você manifesta essa preocupação com o dinheiro, isso também é um bloqueio, isso também é uma dificuldade, porque a primeira coisa quando fala de curso, fala de pagar, você já ativa, já acha que não pode, já acha que não vai fazer, que não vai conseguir. Por quê? E você fica com medo. Que existem essas coisas que te bloqueiam. Você olha o preço, não olha valor. Você olha o que você não pode, não vê o que você pode. A limitação é física. O impedimento de alcançar novas coisas é da alma. E o espírito? O espírito é livre. Sempre é livre. O espírito pode alcançar todas as coisas. A minha alma, eu tenho uma alma muito generosa. A minha vida inteira, eu sempre trabalhei ajudando pessoas. Eu amo fazer isso. E às vezes a minha própria alma, ela fala assim, dá um curso de graça. Vai lá. Ajuda eles. Só que tem o seguinte, quando a gente bota no Instagram, que de graça, uma aula como essa, que dificilmente você vai achar, estou trabalhando com toda a segurança, vou te dar o versículo bíblico dessa aula hoje. E aí o que acontece? As pessoas não valorizam. Eu acho que caiu a conexão. Eu acho que caiu a conexão. Gente, responde aí se vocês estão aí. Que de repente bugou aqui. Gente, vê se vocês estão ouvindo aí, por favor. Quem está online aí, por favor. Vê aí se vocês estão ouvindo, porque acho que a conexão caiu aqui. Alguém presente? Bugou. Tudo ok, ouvindo. Já voltou, gente? Tá todo mundo aí? Bota um joinha aí, bota um foguinho aí, quem tá online aí pra saber, por favor. Mais um ok. E aí, gente, quem tá online? Ó, eu vou montar, tá? Essa turma. A gente vai começar com um questionário, porque eu tenho zelo pela entrega, tenho muito zelo pela entrega, tá? Eu não faço questão de ver 1 milhão de pessoas, não faço questão. É um assunto que tem que ser desenvolvido com muita atenção e com muito carinho. Então nós vamos fazer um questionário lá no link da bio. Para quê? Para a gente saber quem é que está capacitado a seguir, a ativar a inteligência espiritual, tá? A aula que eu dei aqui, olha, você tem assunto de sobra para você estudar, para você se aprofundar, inclusive, tá? Mas por quê? Por que o curso? Vou te falar. Que algumas pessoas precisam de acompanhamento. Algumas pessoas vão precisar pegar pela mão. Tá tudo bem, tá? Eu só alcancei inteligência espiritual depois de anos, muito tempo. Eu também fui religioso, também aprendi as coisas mais estranhas que você imaginou, que eu tinha que implorar a atenção de Deus, que eu tinha que me entregar num jejum para mortificar minha carne, para entender as coisas de Deus. Tudo bem, o jejum funciona, mas ele é essencialmente espiritual. Ele não é para matar carne, ele é um acesso. E eu explico isso também para você. Vou ler um texto bíblico para você, depois a gente encerra essa parte do curso. Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, capítulo 17, versículo 34 ao 31. Quem puder escreve aí. Atos 17, do 24 ao 31.
Diz assim, ó, do assunto que a gente tratou hoje. Estando Paulo no meio do aerópago, perdão, deixa eu pegar do 23 aqui, 24, melhor dizendo, do 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração de homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que, buscando ao Senhor, se porventura tocando ou tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, não está longe, está perto, porque nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro. São pessoas que criam deuses de ouro, deuses de prata, ou pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Olha isso, Paulo está falando aqui desse acesso à inteligência espiritual por meio do Senhor. O Senhor não está longe, o Senhor está perto. O Senhor não abandonou a sua criação, Ele está sempre conosco. O Senhor, Ele criou de todos, nós todos de um só homem, e Ele já determinou, antes da criação do homem, aonde ele estaria, os limites da sua habitação. A habitação de Deus é espiritual, tá? A habitação de Deus é espiritual. Mas quando nós, em oração, nós alcançamos isso, de onde nós estivermos, porque nele nos movemos. Todo o nosso mover, que é o mover espiritual, nessa terra, o mover é limitado. O homem agora está indo para o espaço, tá? Mas é limitado, ele não vai tão longe. Mas o mover espiritual é nele. O maior mover é nele. O maior viver é nele. Tá? Aonde o homem, o espírito do homem estiver, é impossível ele escapar de Deus. Porque nele nós estamos o tempo todo. Jairo, Deus está em todo lugar. Deus, Ele está através de você. Ele está presente na sua vida. E você vai de encontro a Ele quando você o busca de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E quando você busca através da inteligência espiritual. O Senhor, qual é o propósito dele com o homem? Que o homem o encontre, que o homem o conheça. Prosseguis e conheceis e prosseguis em conhecer o Senhor, diz o livro de Oséias. O homem peca por falta de conhecimento. A inteligência espiritual é o conhecimento de si, é o conhecimento das respostas eternas, das perguntas eternas, das respostas às perguntas eternas, e é o conhecimento do homem em Deus, como parte essencial. O homem em Deus, ele percebe que ele é parte essencial. Deus está nele, se juntando. Nós amamos uns aos outros, porque todos somos uma centelha de Deus. Viemos de Deus, retornaremos para Deus. E o homem, quando se junta a Deus, ele não torna Deus maior. Quem fica maior é ele. Ele tem a totalidade de Deus. Não é o poder de Deus. O poder de Deus, ele age o tempo todo, ele sustenta todo o universo. O que você vai receber é um entendimento que tudo já está feito.
Mas eu quero poder para fazer. Não precisa. Tudo já está feito. Aí eu quero poder para curar. Já está feito. Quero poder para resolver os meus problemas. Já está feito. Quero poder para ajudar as pessoas. Já está feito. Se existe o desejo, vai no cronológico. O desejo, ele é espiritual. É sinal que você já vê feito. Você olha esse mundo, quem, na sua sã consciência, criaria um mundo onde um presidente lança bombas em outro país para matar pessoas? Quem faria isso? Você sabe que tem alguma coisa errada. Que não é esse o mundo que ninguém absolutamente cria. Por que o outro presidente está fazendo aquilo? Ele tem medo. Ele não quer ser suprimido. A política é um jogo. Esse jogo é jogado na mente dos homens. Eles criam os seus próprios medos, os seus próprios demônios, suas próprias guerras. A consciência plena de Deus, com inteligência espiritual, ela sabe que é bonito preservar, criar, viver, sorrir. Isso são atitudes eternas. Quero que você entenda isso. Nós vamos abrir esse curso, tá? Nós vamos abrir esse curso, porque é muito mais do que você imaginou. O que eu vou ensinar a você? Eu vou ativar a sua inteligência espiritual. E eu vou ensinar você a ativar em outras pessoas. Nós precisamos aumentar o número de pessoas com inteligência espiritual. Eu sei que eu falando aqui, eu dou várias respostas para você. Porque isso é inteligência espiritual, é o acesso às respostas. Mas quero que você não precise de mim para fazer isso. Quero que você chegue lá sozinho. E muito mais que isso. Você possa ensinar a outras pessoas como chegar lá. Por isso a gente vai ensinar nesse curso. Para entrar nesse curso, precisa responder o questionário. Vocês estão aqui comigo. Vocês aprenderam a introdução. Vocês assistiram a introdução. Agora vamos para o segundo nível. O segundo nível não pode ser público. Ele tem que ser com pessoas exclusivas. O que é gratuito é desprezado por muita gente. Não estou falando você está aqui dando valor. Quem vai assistir depois? Enfim, eu quero ensinar você a distribuir esse acesso às pessoas. A falar com seu grupo de alunos, com seu grupo de amigos, com sua família, com as pessoas que você conhece. A ativar. Pessoas doentes, enfermas, elas podem acessar a cura através da inteligência espiritual. Elas podem acessar lugares que elas nunca viram através da inteligência espiritual. Então, eu agradeço você por estar aqui, minhas amigas, meus amigos, quem vai assistir depois. Agradeço muito esse tempo que nós passamos aqui estudando a inteligência espiritual, a introdução à inteligência espiritual. Gratidão a todos, espero ter ajudado, espero ter disparado aí na cabeça de vocês esse desejo, tá? De conhecer mais sobre a inteligência espiritual, de se aprofundar, de acessar, de ensinar pessoas a acessar, tá? De olhar nos olhos de alguém, saber o que a pessoa precisa. 4, 5, 10 palavras, você já vai saber o que a pessoa precisa. Você vai ajudar aquela pessoa naquilo que ela precisa, objetivamente, direto, numa conversa, numa autodescoberta, numa autorreflexão, sem forçar barra. Tudo isso pelo Espírito, porque as coisas são mais simples se forem pelo Espírito. Como o Senhor disse, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então é isso que a inteligência espiritual faz, pelo Espírito. Um abraço a todos, um grande beijo, minha gratidão por todos que estiveram aqui nessa live. Semana que vem a gente vai iniciar um outro assunto, que eu gosto muito de falar de inteligência espiritual. A gente pode falar da inteligência, das finanças espirituais, dos negócios espirituais, dos relacionamentos espirituais, tá? Que mais? Da visão espiritual. Tudo isso é assunto da inteligência espiritual. É muito profundo, é muito espetacular, tá? Por exemplo, você pode ter uma visão objetiva, né, do que você quer e trabalhar nisso a partir do espiritual, trazer existência. Posso ensinar isso a você também. Vou pensar no que a gente vai fazer e a gente conversa na semana que vem.
coloco aí nos stories. Gente, um beijo em todos. Gratidão por estarem aqui. Vamos encerrar agora, tá bom? Qualquer coisa, comenta lá. Comenta na postagem. Compartilha a postagem. Se você puder, coloca nos seus stories, tá? Vamos espalhar para muitas pessoas. Vamos divulgar que é possível saber os mistérios da existência através da inteligência espiritual. Beijo em todos.